Sejam bem-vindos e bem-vindas à nona edição, né, do Tech Talks, que é o nosso bate-papo quinzenal, né, sobre tecnologia e negócios, para quem quer mais três coisas: suporte, segurança e qualidade de vida para você mesmo ou os seus colaboradores. Né? Hoje a gente vai estar conversando com o Mário Neto, diretor do Grupo Lotus, meu amigo há anos, bote anos aí, e o cara que viu de pertinho, né? E é legal que o Mário viu de pertinho a evolução da empresa, né? Porque a Lotus fez quantos anos? 45. 45 anos. Então, assim, ele acompanhou desde pequenininho mesmo. Eu entrei praticamente junto com vocês aqui, né? Sim, exatamente. Estou aqui há 15, 20 anos, mais ou menos. Exatamente. Então, assim, para quem estiver vendo ao vivo, pode mandar mensagem, tá? Que a gente vai estar respondendo no final. E para quem estiver assistindo a gravação, que como sempre a maioria, comenta lá o vídeo no YouTube, a gente vai deixar até domingo essa gravação, e depois a gente tira e coloca dentro da plataforma de quem assina o suporte nacional, que é nosso contrato de suporte também pela Forbit. Okay? Então, assim, também pode assistir lá dentro da plataforma todos os episódios do Tech Talk que já tiver até agora. Então, seja bem-vindo, Mário. Obrigado pelo convite. Legal, para quem já tinha o desejo desde o número 1 para fazer, né? Só que aí a gente não conseguiu agenda com teu pai, o Bernard engravidou de novo e ficou complicado, tá? Bem, Mário, vamos lá, te apresenta aí pro pessoal. Bom, eu sou o Mário Teixeira, sou diretor da Lotus Administração. Para quem não sabe, a Lotus Administração é uma empresa que administra condomínios. Hoje nós estamos aí na faixa dos 200 condomínios sob administração. Estamos aí há 45 anos no mercado, empresa familiar. Eu trabalho junto com meu pai e meu irmão. Meu pai é o fundador junto com meu avô. E a gente trabalha em duas vertentes aqui, né? A gente tem a administração do condomínio, somente a administração, que a gente gera o boleto, faz prestação de contas, dá assessoria ao síndico no dia a dia, faz toda a parte de folha de pagamento dos funcionários do condomínio, né? Essa parte mais burocrática e financeira, administrativa financeira, a gente faz nesse contrato de administração. E em alguns condomínios a gente tem tanto a administração como a mão de obra terceirizada. Então, hoje a gente tem aqui em torno de 720 funcionários, trabalhando 70 aqui dentro do escritório e o restante nos condomínios, aí divididos entre porteiros, faxineiros, gerentes. Então, a gente tem esses dois tipos de serviço, além da sindicância profissional, que é uma coisa que vem sendo buscada muito no mercado hoje em dia, onde a gente é síndico do condomínio, né? A gente é eleito como síndico do condomínio, a empresa, e aí ela tem os prepostos dela que ficam representando presencialmente a gente em assembleia, muitas vezes em plantão de síndico no prédio. E aí isso é um mercado que está sendo muito buscado, porque nunca ninguém quis ser síndico, né? E hoje está cada vez menos gente querendo ser síndico, morador no caso. Não são todas as convenções que permitem a contratação de um síndico que não é morador, então, às vezes a gente bate um pouco nesse obstáculo, mas sempre que é possível, é um serviço que a gente passou a oferecer aí há um ano, mais ou menos. Hoje a gente tem 5 condomínios que a gente é síndico. 2 deles a gente é síndico, tem mão de obra e faz administração, então a gente tem tudo, faz tudo dentro do prédio, praticamente. Sempre agindo junto com o Conselho Fiscal, né? Então a gente não faz nada só, não é porque a gente é síndico que a gente manda em tudo, não, é sempre com o Conselho Fiscal, todas as decisões são tomadas, então esse aí é um terceiro serviço que a gente faz. Outro serviço que a gente faz é a cobrança de inadimplente, junto com escritórios parceiros de advocacia. Então a gente já recuperou aí em 5 anos prestando esse serviço de cobrança quase 7 milhões de reais de inadimplência. E a gente está há 45 anos aí no mercado. Eu acho que a gente tem bastante experiência aí nesse ramo, que não é fácil. Mais de 200 condomínios administrados, né? São 202. É mais de 200. 202 condomínios. E a gente está aí com a Forbit já tem uns 15 anos quase, né? 15 anos.
E eu estou de vermelho hoje, tradicionalmente Em eu estou de homenagem. preto ou de azul, eu estou de vermelho em homenagem à Lotus, que é a logomarca da Lotus. É vermelha. Vermelha, branca Aqui, e aqui preta. a gente também tem a imobiliária, né? Que é Isso. o Bernardo, meu irmão, que toma conta. Hoje eu já sou corretor de imóveis, mas ele também ele já é há mais tempo. E ele toma a frente aí da imobiliária, que é a locação, aluguel, venda de imóveis, administração de imóveis. A gente tem hoje aqui em torno de 300 imóveis sob administração. A imobiliária já tem 25 anos e ela a vida inteira teve a mesma logomarca da Lotus. For te falar da logomarca, ela sempre teve a mesma logomarca da Lotus, com a diferença da palavra imóveis embaixo. E muita gente não sabia que ela existia. Então a pessoa via a logomarca da Lotus e achava que era a Lotus Administração. Então esse ano a gente lançou uma nova logomarca, Houve o alterando rebrand, as né? cores. Isso, eu Então vi. ela é preta, amarela e cinza. Não Sim, tem sim, nada a ver com vermelho mais. Então a gente cortou o cordão umbilical, como a gente diz sim, aqui. sim. Ela está caminhando aí com as próprias pernas, já está mais reconhecida no mercado. Tanto na imobiliária como na administradora, a gente tem parceria com todas as construtoras de Belém. Ou seja, as construtoras constroem o empreendimento e colocam a gente de parceria para vender os imóveis. E na administradora, elas constroem o empreendimento e entregam para a gente administrar. Terceirizam a mão de obra. Então, aquele primeiro mês, até o segundo mês, às vezes, a construtora que está à frente do condomínio, ela contrata a gente e depois é feita uma assembleia para decidir se a gente vai continuar, se não vai, enfim, aí apresentam propostas e basicamente o nosso trabalho é esse, né? A gente falando assim é simples, mas É, a luta do dia a dia, a quantidade de problema, é, é, a quantidade de problemas diferentes que acontecem a cada dia aqui é uma coisa assim. O papai está há 45 anos, ele fundou. Até hoje ele vê coisa que ele nunca viu. quando Isso a aí gente é pensa uma que a gente já coisa viu de tudo, é assim, nada. eu acho que a gente se deu muito bem, e por isso que a gente tem essa longa parceria, porque os trabalhos, eles são parecidos, né? A gente na área de TI, eu estou com o Júnior desde os meus... Eu com TI desde os 18 anos que eu dou aula, né? Então, tem 30 anos que eu dou aula. E o Júnior, 29, começou a dar um ano depois de mim. E quando a gente pensa que a gente já viu de tudo, Mário, a gente vê uma novidade. Sempre É, tem um cliente com uma novidade, né? Então, assim, é um trabalho bem grande de se adaptar, né, às mudanças. E, bem, eu não vou nem falar em termos de estatísticas, porque você já rompeu todas as estatísticas de cada eu sempre digo o 10 seguinte, empresas, só uma sobrevive, né? Aqueles eu 5 sempre, anos, eu enfim. sempre digo que o ramo de administração de condomínio é diferente de todos os ramos que existem. Porque assim, tu pega, por exemplo, a Forbit, vocês trabalham para empresas. As empresas dificilmente mudam de dono, tá? A não ser que venha o filho, que, enfim, que seja uma empresa que tenha um corporativo por trás e aí troca de presidente, mas a maioria das empresas não muda dono. Aqui a gente trabalha para síndico, síndico tem mandato. Então, Sim. entre 1 e 2 anos, está trocando síndico toda hora. É como se Raros você são os tivesse casos, uma nova raros, empresa, né? Uma nova exatamente. empresa. Muda totalmente a gestão. Então, hoje você tem aqui um síndico que foi eleito, um rapaz jovem, que entende de tecnologia, conhece tudo. Amanhã ele sai, entra um rapaz que não entende de tecnologia, por exemplo. É mais conservador. A gente tem síndico aqui que não tem e-mail, não tem WhatsApp, pô. O cara manda carta para cá para gente. Entendeu? Então, quer dizer, Isso que eu são falei para vários você. Isso que tipos eu de falei. pessoas diferentes. A Lotus, ela tem que se adaptar a isso, né? Eu sou Esse é o maior suspeito desafio. porque hoje eu moro no apartamento administrado pela Lotus, né? E o nosso condomínio é Lotus. Então, assim, eu sou até suspeito de falar dos serviços e vejo diariamente o trabalho que dá administrar um condomínio, né? Mas, enfim, Mário, eu queria saber de ti o seguinte. Primeiro, como é que a tecnologia entrou na tua vida? Tu te lembra disso aí, né? Cara, eu me lembro. A gente morava numa casa, o papai colocou um cara para ensinar a gente a mexer na informática. Tudo de computador, Word, Excel. Mas tu lembra qual foi o primeiro computador?
Égua, meu irmão, não me lembro. Mas era o maior que posso imaginar aí. Isso tem 25 anos. Há 25 anos atrás, qual era o computador? Bom, razoavelmente bom, assim. Nossa. Windows Ah, 98. já era 286. Já era É, 286. Né, Júnior? Acho que o Júnior tá aí também. Acho que. Porque assim, lá em casa a gente teve o TK-85, que foi o primeiro computador. Aí depois eu acho que a gente já pulou para o 286. mas Acho que foi essa época a gente mesmo. sempre foi muito interessado, assim, entendeu? O próprio papai também sempre está atualizado na. Obviamente que essa parte mais técnica, assim, tipo assim, pô, baixei o Instagram, como é que eu mexo? Aí tu vai lá, ensina e tal. A gente já tem mais uma facilidade de aprender só, uma rede social, por exemplo. Mas, assim, a gente sempre foi muito interessado. Eu lembro que durante o meu percurso dentro da Lotus, eu dei a ideia de fazer o aplicativo, de criar o aplicativo, na época era só site. Então, assim, a gente veio se atualizando conforme a cabeça de cada um aqui dos donos. E aqui não tem empate, né? Só nós somos três. Então, sempre tem um que é voto vencido. Então, a gente sempre procura estar atualizado, sempre buscando. Antigamente, o nosso site não era atualizado em tempo real. Então, a gente alimentava o site hoje, a pessoa só ia ter essa atualização no outro dia. Então, hoje em dia, o site é todo em tempo real com o sistema interno. A gente alimenta, já está no sistema. Isso tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que o cara tem informação rápida. O lado ruim é que se tiver alguma coisa errada, ele vai ver na hora. Sim, Mas a gente procura fazer certo para não errar, né? Então a nossa intenção é essa. A gente está sempre atualizado. Agora, de um ano para cá, da pandemia para cá, a gente lançou a pasta digital, uma coisa sensacional, a transparência máxima que existe. sim. A pessoa tem acesso a toda a prestação de conta do condomínio, com documentos digitalizados 24 horas por dia na mão dela. Então, ela abre todos os pagamentos, todas as autorizações, os comprovantes de pagamento, os relatórios financeiros, tudo na mão. E a gente já conseguiu colocar aí 50 condomínios para ter a pasta digital. Ainda tem gente que quer o papel, né? Isso aí sempre vai existir durante um bom período ainda, né? Mas a gente acredita que tem aumentado, né? 50 condomínios já não tinha nenhum com pasta digital, então a gente lançou, a ferramenta é boa, excelente, funciona. E a gente tem conseguido colocar a tecnologia também na vida do cliente diretamente através da gente, né? Então o cara tem hoje todo o acesso no celular dele, no computador. Não é só mais uma emissão de segunda via no boleto. Entendeu? Então, quer dizer, ele tem acesso realmente, ele quer ver a ata da Assembleia de 6 meses atrás, vai estar lá publicada. Entendeu? Então, ele consegue reservar um espaço do condomínio, uma churrasqueira, um salão, pelo aplicativo, pelo site. A gente procura sempre automatizar isso aí. O mercado tá evoluindo nesse sentido. Entendi. E como é que é, tu falaste agora, trabalhar em família, né? Como é que é trabalhar com teu pai e teu irmão? Cara, a gente procura sempre buscar as ideias profissionais na história, né? A gente não pode se envolver como família aqui dentro, né? Então, é como eu te disse, aqui não tem empate. A gente tem aqui as nossas opiniões, obviamente nem sempre é igual, né? Mas a gente sabe lidar com isso, a gente não tem problema, cada um tem a sua área aqui, né? Então, assim, o Bernard ele cuida da imobiliária, ele se envolve em algumas coisas da administradora? Se envolve, mas ele dá opinião, ele não se mete na área. Entendeu? Olha, isso aqui assim assado, uma consultoria. O papai também consultoria. Papai está muito à frente da empresa ainda, não consegue largar de jeito nenhum. Então ele vai em prédio, visita prédio, faz reunião com a equipe, ele mesmo. Entendeu? Então a gente tem as nossas áreas bem estabelecidas aqui, ninguém invade a área de ninguém e a gente consegue se entender assim há muitos anos e vem dando certo. Sempre procurando melhorar, porque todo mundo tem a melhorar cada vez mais, né? Maravilha. E, Mário, tu que, como falaste, né? Está 16 anos com parceiros, né? Então, desde a antiga CRMT, né?
como é que tu acha, qual é a importância e quais as características principais que um parceiro de TI tem que ter? Cara, eu primeiro quero te dizer que se não fosse a Forbit, eu não sei como seria a nossa vida aqui, né? Seja com vocês ou seja uma outra empresa, com outra empresa de TI, eu acho que as empresas não vivem hoje sem um suporte de TI. É uma área muito técnica que exige estudos contínuos, né, e que o próprio empresário no ramo, ele está num ramo diferente, ele não, muitas vezes não tem tempo de se atualizar dessas áreas técnicas e nem tem como ele saber tudo, né? Então a gente vai lá e busca consultoria. Então hoje a gente não vive, a gente tem hoje aqui em torno de 70 computadores, né? E uma coisa que eu sempre digo, não porque a comodidade do funcionário é chamar uma pessoa aqui dentro para ajudar ela a resolver um problema. E essa pessoa não é da Forbit e nem tem técnica para mexer nisso. Muitas vezes o cara resolve ali, cobre com pano, mas não resolveu. Entendeu? Então eu sempre digo, não atendam ninguém. Eu acho que o contato de vocês aqui é o Rafael, eu sempre digo, meu irmão, não atende. Quando te chamarem, você diz, olha, a Lotus tem uma empresa que trabalha com ela, chame lá no aplicativo que tem de atendimento remoto. Se for um caso mais grave, eles vão mandar alguém aqui em algum horário, a gente agenda, porque é uma área técnica, né? A gente não pode ficar, uma impressora aqui não liga e tal, a gente vai lá e liga. Eu não estou conseguindo imprimir e tal, configura a impressora. Mas quando a coisa é mais técnica, tem que falar com quem entende. E a gente não se vê hoje aqui com 70 computadores, um servidor aqui desse tamanho que vocês sabem como é, né, mexendo com dados de 200 condomínios, são 16 mil apartamentos, casas e salas comerciais. Tá? Então, a gente está falando aí de 60 mil pessoas, se for contar família. Então, é um servidor que precisa de suporte. Se parar um servidor desse aqui, se parar um envio de e-mail, por exemplo, como já aconteceu, vocês resolveram. Então, a gente envia aqui 18 mil boletos por mês, por e-mail. Já pensar que se eu não conseguir enviar 10 mil boletos, as pessoas não vão receber? Tem muito condomínio que não recebe mais impresso, recebe só por e-mail. E tem condomínio que recebe dos dois jeitos. Então, é fundamental a gente ter um suporte e, sem dúvida nenhuma, pode ter certeza que a gente se sente mais seguro aqui, tendo esse suporte da Forbit, e, porra, totalmente adaptado e alinhado já há 15 anos, né? Isso é muito Exatamente. importante também. Isso, às vezes as pessoas, foi ótimo ter tocado nesse assunto, porque às vezes as pessoas, quando a gente vai iniciar um contrato, uma parceria, elas têm dúvidas sobre isso. Por quê? Porque existe uma cultura do garçom, né? Ou seja, deu problema, a pessoa, opa, chefe, resolve aqui. E essa cultura ela tem que mudar até para o aprimoramento do processo dentro da empresa, né? Porque senão, o que acontece? Você deixa de ter o principal que eu falo, um dos principais pontos e que a gente levou agora para o suporte nacional é o registro do que é feito, né? Porque a gente quer realmente te livrar as pessoas dos falsos técnicos de rede, né, de informática, porque os caras entram na empresa, resolvem, às vezes, meia boca, e vão embora. E tu não sabes o que foi que aconteceu, né? E como tu podes prevenir. Por quê? Porque não é interesse deles. Não acontecer mais. Não é interesse deles que tu previna. Pra ter ideia, mano. Ontem, a gente chegou à marca histórica da Forbit, tá? De 79% dos tickets de forma preventiva. Ou seja, a gente conseguiu quase 80% dos nossos computadores que a gente geriu nos últimos dias, a gente conseguiu trabalhar de forma preventiva, ou seja, sem paralisação do usuário, né? Ou seja, somente 21% tiveram que, o usuário teve que parar, ou então estava parado e solicitou alguma coisa para a gente. Então, as reativas que a gente chama, né? Ou corretivas. Então, assim, essa cultura que a gente tem, assim, só realmente uma empresa com a maturidade da Lotus que pode dar o depoimento que tu deixa, ou seja, 70 computadores e às vezes pessoas dizem, mas não tem ninguém lá. Não tem ninguém lá. É tudo remoto. E quando precisa, a gente vai lá e desloca. Então, assim,
É difícil as pessoas entenderem isso. Isso é uma união de detalhes, né? Porque se você não tiver uma manutenção correta nos seus equipamentos, tudo funcionando, aí sim eu ia precisar de uma pessoa aqui, porque toda hora está dando problema. Então, E essa uma coisa preocupação, puxa a outra. o teu pai sempre teve essa preocupação de manter o parque atualizado. Eu acho que esse é um dos segredos dessa parceria de sucesso que a gente tem há tantos anos. Por quê? Máquina nova não dá problema, carro novo não dá problema, né? Qual é o melhor carro? O novo. Todo mundo fala isso, né? Ah, mas qual é o melhor carro para comprar? Meu amigo, o novo. Né? Tu pode comprar o usado, pode dar sorte no carro usado? Pode, tá? Mas não tem a sorte no carro novo, sempre vai dar certo. Né? Vai comprar o carro, é zero, é teu, saiu de lá, só você é o dono, então assim, tu vais aprender com o tempo quais são as particularidades daquele carro. Então o computador é a mesma coisa. E a gente sempre procura fazer uma pesquisa de informática aqui, eu acho que de mês em mês, também. que é para escutar as pessoas. Obviamente que a gente tem que dar uma crivada, um filtro em tudo que vem, né? Porque muitas vezes a pessoa não sabe colocar o problema, não tem o problema, mas ela acha que tem. E muitas vezes é a operação ali dela que está errada, ela não está sabendo manusear da forma certa. Olha, não faz assim, pronto, mudou a vida do cara. Entendeu? Então, às vezes, a pessoa não sabe colocar o problema, mas toda vez que a gente detecta alguma coisa que realmente é falha, tem que atualizar, tem que trocar, troca a peça, troca o computador, troca o que for, a gente não deixa de investir nisso, é investimento, não é gasto. Então, a gente procura sempre manter, porque o coração da empresa é esse, pô. A empresa trabalha 24 horas com o sistema, pô. Não pode parar, não pode ter. A gente tem aqui 2, 3 internets, uma parou, a outra entra. Então não tem como parar. Entendeu? Não tem essa opção. Pode ter uma pausa aqui de meia hora porque está resolvendo alguma coisa? Pode, mas, meu irmão, tem que voltar. Porque 24 horas por dia estão usando o sistema, imputando informação, e outras pessoas fora estão acompanhando. Então não tem como fazer. E quando tu mexe com o dinheiro dos outros, é pior ainda. Porque se meu sistema parar aqui um dia, já vão achar que eu estou roubando, pô. Entendeu? Pegou dinheiro para investir. Exatamente. Então não tem como parar, não tem como dar errado. Porque exatamente tu está mexendo com o dinheiro dos outros aqui. Hoje a gente tem aqui em torno de 160 condomínios que trabalham no formato de conta pool. Entendeu? Então quem administra o financeiro deles 100% é a gente. Tudo com aval do representante legal do condomínio. Mas, enfim, é o dinheiro de muita gente que está em jogo. Entendeu? Então quer dizer, não tem como dar errado. Aí 40 condomínios aqui tem a sua própria conta no banco. Entendeu? Mas a maioria não tem. Tu falaste um detalhe lá no começo da nosso bate-papo, a questão do síndico ser de vocês. Isso é um movimento que eu tenho visto bastante. Os proprietários dos apartamentos não querem esse síndico. Por quê? Porque estão trabalhando. Então, o síndico é um trabalho que muitas vezes precisa de uma dedicação quase que exclusiva, né? Então, assim, é muito mais fácil você contratar uma empresa para ser a síndica do teu condomínio, porque ela é imparcial. Ah, não conhece fulano, não conhece ciclano. Não tem passagem de pano. Exatamente. Entendeu? Exatamente. E muitos síndicos não são remunerados. Tem muitos síndicos aí que assumem com o síndico por acaso, não queria, sobrou para ele, não é remunerado, porque tem síndico que é isento de taxa, entendeu? Agora tem muitos síndicos que é isento da taxa, mas a taxa não é tão alta, aí o cara tá ali, pô, tapando buraco. Então, quer dizer, às vezes não é só a remuneração, é o conhecimento, é a expertise do negócio. Não adianta você colocar uma pessoa que não entende do negócio para tratar daquilo, porque ela não vai valorizar o teu patrimônio, pelo contrário, vai desvalorizar, tá entendendo? Então, quer dizer, já chegou síndico aqui com a gente, que não era nosso cliente, sentou na nossa frente, advogado, pô, não entende de condomínio, não é a área dele. Porque tem advogado que é voltado para condomínio, esse não era. Então ele tem a área dele que ele atua. Aí ele chegou aqui e falou, meu irmão, é o seguinte, eu quero vender meu apartamento, só que o meu apartamento não está valendo nada. Por quê? Ninguém sabe quem está devendo o condomínio
Eu não sei que o condomínio está devendo, para quem está devendo, entendeu? Então, quer dizer, as gestões anteriores foram péssimas e entregaram para ele um abacaxi enorme, que para arrumar é 3 vezes pior. Então, quer dizer, hoje, a gente já está, eu acho que há 2 anos no condomínio, entramos no condomínio com a administração e o cara não quer mais se mudar de lá, pô. Entendeu? O cara viu a coisa funcionando, viu as manutenções funcionando, a assessoria funcionando, a questão financeira funcionando, a questão da inadimplência voltando a funcionar. Porque também a gente não faz mágica, a administrador de condomínio não faz mágica. Não adianta o cara chegar aqui e falar, olha, meu problema é esse. Beleza, mas para eu começar a trabalhar, para eu começar a cobrar um inadimplente, eu preciso saber quem está inadimplente. Eu não tenho como adivinhar. Então a gente não tem de onde buscar as informações se o cliente não der. Entendeu? A não ser que ele fale, não, a gente vai fazer uma assembleia aqui, vamos começar do zero. Beleza, então vamos começar do zero. Não existe inadimplente, não existe nada, ok. A partir de hoje, quem dever a gente vai tratar. É isso, pronto. Mas é muito complicado tu perder um dinheiro que tu tem para receber, entendeu? Isso aí faz com que outras pessoas já não paguem também. Então é uma bola de neve. Então é muito importante ter uma pessoa à frente do condomínio que saiba o que ela vai fazer, que tenha o conhecimento do que ela está fazendo. E hoje a sindicância profissional tem sido uma vertente grande no mercado. Tem síndicos autônomos que têm 1, 2 prédios aqui, 3 prédios. Tem empresas que fazem. Então a gente tem recebido muito pedido de proposta para ser síndico profissional, assim como tem condomínios que têm 20 anos a mesma síndica. Entendeu? Mas isso é raro hoje em dia, muito raro. Não, essa síndica está aqui, ela não quer sair, ela vai assumir aqui e tal, ok. E aí ela não saiu, está há 20 anos lá. Tem prédio que não pode, tem prédio que tem que mudar. Aí eles ficam trocando de vice para síndico, de vice para síndico. Alternando, mas aquela administração está sempre. Então tem de tudo, a gente tem que estar antenado nisso aí para assessorar da melhor forma. Verdade. Mário, o que vocês têm aí em vista em relação aos próximos passos envolvendo a tecnologia? Assim, que vocês querem entregar para clientes mais coisa aí? Já falaste aí da parte de sindicância, que estão conquistando novos. Tem mais alguma coisa que esteja aí no radar de vocês? Cara, a gente tem pensado bastante na questão de energia solar, né, para reduzir aí a conta de luz dos condomínios em torno de 15%. Isso é uma coisa que a gente vai começar a oferecer agora. A gente tem uma parceria com uma empresa já, que a gente acha que os clientes sempre estão em busca de redução de custo, né? Então a gente tem uma solução que pode reduzir custo. Então a gente fez um levantamento aqui, tem condomínio que pode reduzir em 3, 4, 5 mil reais de conta de energia com esse novo formato, energia renovável, né? Então a gente está estudando isso aí para lançar e começar a oferecer. Esse é o nosso próximo passo relacionado à tecnologia. Porque assim, internamente, eu acredito que a gente esteja bem avançado tecnologicamente, né? Então, assim, a pasta digital era uma coisa que a gente queria muito e conseguiu implantar agora. Então, não existe nada mais transparente do que isso no nosso trabalho. Então, se o cara quer, ele tem. A gente tem aqui a oferecer as ferramentas necessárias para ele ter essa tecnologia, essa transparência na casa dele. Basta ele contratar. E não tem custo. Tá? Se ele já é nosso cliente e ele quer, não, mas eu não quero mais pasta física e tal, eu quero que a minha pasta seja digital aqui, eu quero que todo mundo acompanhe as finanças no celular, no aplicativo e tal. Perfeitamente, a gente vai lá e implanta a pasta digital sem custo, porque ele já é nosso cliente. Inclusive, isso aí é uma coisa que, pô, querendo ou não, diminui o trabalho interno, porque o documento vem digitalizado do condomínio. A rotatividade de papel acaba. Hoje eu tenho 2 carros de plantão, de rondante, rodando nos condomínios, pegando e deixando documento. Pô. É muito documento que roda. Na pandemia, proibiram sair na rua. E a gente conseguiu 100% dos condomínios fazerem tudo digitalizado. Eu acho que isso ajudou
a pasta digital a funcionar. Porque muita gente não quis voltar para o passado. Exatamente. Desses 50 condomínios, acho que 30 vieram da pandemia e falaram, não, vamos deixar como está, vocês têm algum formato assim? Foi aí que surgiu a pasta digital. Então, querendo ou não, mesmo com todos os maus que a pandemia trouxe, ela trouxe essa evolução na cabeça das pessoas também. Entendeu? Querendo ou não, as pessoas evoluíram, se modernizaram, tiveram que se adaptar, porque quem não se adaptasse a isso ia ficar para trás, pô. Sim. Então, eu acho que a nossa meta em relação à transparência foi atingida, mas a gente está sempre em busca de novos, né, novos formatos, vamos atrás, a gente está sempre se atualizando. E essa questão da energia renovável que a gente vai lançar aí em breve, não posso dar muito spoiler, mas a gente vai lançar e eu acredito que vai ser uma coisa boa para todos os clientes. Maravilha. Mário, para a gente finalizar, chegando nessa reta final, queria que desse um recado aí para quem está assistindo a gente, está assistindo gravado, e quer ou já tem um negócio ou está pensando em empreender, né? Porque muita gente acha assim que o Mário é fácil falar porque ele já tinha uma empresa que vinha do pai, né, na verdade vinha do avô dele, e assim, ele decidiu hoje, vou dizer, vou começar a empreender. Não é assim, né? Então, assim, para quem quer começar a empreender, o que tu tem em termos de caminho das pedras? Cara, eu acho que a gente sempre que quer alguma coisa, a gente tem que correr atrás, né? Empreender não é fácil. No Brasil, então, é 3 vezes mais difícil. Aqui o empresário sofre demais, com impostos absurdos, com regras e leis. Agora, há 2 anos, 3 anos atrás, lançaram a LGPD. Mano, isso aí foi mais uma coisa para incomodar as empresas, porque, enfim, tudo bem, os dados têm que ser protegidos perfeitamente, a gente entende, é assim, mas para que a gente. O que o cara tem que fazer? Ele tem que estar regularizado ao LGPD, por exemplo. Ele tem que colocar um cara lá dentro treinado pelo LGPD. Ele tem multa para pagar se ele não estiver adequado. A gente trata de muitos dados aqui. A gente já se adequou ao LGPD. Então, toda hora aparece uma coisa nova. A gente tem que estar ao sabor das leis, do que estão criando, seja para arrecadar ou seja para realmente funcionar. Mas a gente tem que se adaptar por causa das penalidades e a gente quer agir certo. Mas a gente sempre tem que focar, eu sempre procuro, lá no início, quando eu comecei a trabalhar, eu falei, pô, a gente tem que sempre estar pensando nas necessidades que a gente sente. Se a gente está sentindo a necessidade, mais alguém sente. Então, o que é que está faltando aqui? O que é que a gente não consegue fazer? Provavelmente aquele cara também não vai estar fingindo. Pô, bora lançar esse produto aqui? Bora fazer isso aqui? A gente não tinha, por exemplo, cobrança de inadimplente há 5 anos atrás. De 5 anos atrás para trás, a gente não tinha cobrança de inadimplência. E aí a gente começou a ver, pô, a inadimplência é um calo na vida dos síndicos, é um calo na vida dos condomínios. O que é que a gente pode fazer aí para tentar oferecer um serviço? Aí a gente buscou parceria com escritórios de porte, de advocacia, e fechou essa parceria para oferecer o serviço para os clientes, sem custo. O custo, quem paga é o inadimplente através do êxito. Então, olha, meu amigo, eu tenho aqui a solução da inadimplência. A nossa meta não é ajuizar as pessoas, é receber. Então, até porque se for para a justiça, quem vai receber é o teu neto daqui a 20 anos. Então, a gente tem que trabalhar conforme a necessidade que a gente vai vendo, né, nos condomínios. Por exemplo, essa questão da energia renovável. A gente buscou alternativas de redução de custo. A gente fez parceria com uma empresa de elevador que oferece um serviço tão bom quanto as empresas multinacionais, mas que consegue fazer um preço mais acessível por ser uma empresa daqui. Então a gente estudou toda a empresa do cara, fez uma parceria com o cara. E qual finalidade? Buscar no final a satisfação do cliente. Que a gente sabe que, por exemplo, elevador é uma coisa complicada. Então eu no meu prédio, estou lá no meu prédio, tem uma empresa lá. Então assim, eu sempre vejo meu elevador parado.
Aí eu penso, eu tenho que buscar alguma coisa que resolva isso. Porque isso é um problema que eu estou tendo aqui, eu tenho certeza que os outros também estão. Então, empreender nada mais é do que tu ver a necessidade do que as pessoas podem estar sentindo e tu cria a oportunidade para resolver aquilo. Hoje em dia é muito difícil tu achar uma coisa que ninguém tem. Então, muitas coisas são copiadas, muitas coisas são que não é feio copiar. Se o cara está fazendo certo e tem condições de fazer tão bem ou melhor, crie, faça. Exatamente. Faça, vá lá, abra a empresa, vá fazer o serviço. Entendeu? Então, a gente procura sempre ver no dia a dia essa necessidade. Tem o exemplo do meu prédio. Pô, eu acho que tem prédio que quer fazer revitalização de fachada, aí o meu prédio está feio. Pô, chama a empresa aqui, bora fazer uma parceria e começar a oferecer isso. Isso é empreender. Vamos fazer uma parceria. Vamos oferecer o teu serviço aqui. A gente tem tantos condomínios e tal, a gente não quer ganhar nada, a gente só quer que tu dê um desconto pro cara. Entendeu? Então, eu acho que empreender é por aí, entendeu? É ver a necessidade e criar oportunidade para resolver aquilo. Isso aí é o Napoleão Hill, no livro A Chave Mestra da Riqueza, ele fala que, num diálogo que ele tem, né, um empresário norte-americano, e o empresário muito bem sucedido, né, na época, dos anos 40, o cara era multimilionário, e ele falava o seguinte, que no seu, né, para você abrir um novo negócio, tá, você sempre tem que cultivar a lei do menor esforço. Ou seja, o que a gente fez para lançar o Suporte Nacional é o quê? A lei do menor esforço. É o mesmo coisa de vocês. Vocês já administravam muito tempo o condomínio. Aí, no belo dia, vocês têm isso aqui, tá legal. Aí identificaste uma oportunidade. Se eu tenho essa necessidade, alguém tem mais. Qual vai ser o esforço para que eu ofereça serviço para as pessoas? Mínimo. Já tem toda a estrutura pronta, entendeu? Então, assim, o que a gente fez? No meu caso, eu empreendo aqui dentro. Sim. Entendeu? Mas, empreender. Que é empreender. Eu estou aperfeiçoando coisas que a gente não tinha. A gente está criando soluções que muitas vezes não tem no mercado. Entendeu? Facilitando. A gente já tem aqui todos os clientes para oferecer. Então a gente busca no mercado. Não precisa eu saber mexer em elevador, eu ter uma empresa de elevador. Eu não quero me meter no negócio do cara. Eu quero colocar o cara porque eu achei ele bom. Já fiz os testes que eu tinha para fazer, já estudei a vida do cara inteira, fui na empresa do cara, conheci. Eu acho que ele dá conta do recado. Vamos testar, vamos testar. Pega, faz a parceria e coloca o cara para fazer o serviço. Entendeu? Então não precisa, não necessariamente para empreender, tu tem que pegar uma fortuna, investir no negócio, abrir. O negócio não tem nada a ver contigo. Exatamente. Não tem nada a ver contigo, tu não conhece, né? Eu não gastei um centavo, e nenhuma solução dessa eu gastei um centavo, não abri empresa, não aluguei sede, não fiz nada. Exatamente. Entendeu? Eu só linkei o útil ao agradável. Vamos lá, aqui tem a necessidade, aqui está a solução, vamos resolver? A ideia, né? A gente vai estar oferecendo para todos os colaboradores, a Lotus vai receber também os contatos, né, do nosso comercial. Para quem é colaborador dos nossos clientes, tem desconto de 15% para dar suporte na tua casa. Né? Então, assim, o suporte nacional custa R$ 49,00. Suporte remoto, mais antivírus. E quem é colaborador dos nossos clientes tem mais desconto ainda. Né? Por quê? Porque qual é o esforço que eu vou ter? Nenhum, porque o colaborador da Lotus, ele já sabe como é que é o nosso serviço, já sabe a qualidade, já é atendido por nós. Né? Então, só está estendendo, né, esse serviço a mais. Mas é isso Pessoal, mesmo. muito obrigado aí pela conversa. Tá? Meu amigo, prazer sempre conversar com você. Obrigado pelo convite aí. Sempre que precisar, a gente está na área, você sabe disso. Beleza. Um abraço aí para o Mário, as crianças, o pai também. E você que está assistindo ao vivo, muito obrigado por ter visto isso, né, acontecendo, essa conversa bem interessante, conhecendo um pouco mais sobre mais um negócio, também é um dos objetivos do Tech Talks, mostrar novos negócios, porque acaba surgindo novas ideias. Com certeza, o Mário aqui falou várias coisas, deu vários insights para quem está assistindo,
e pode servir também para o seu próprio negócio. E para você estar assistindo gravado, anote bastante, elogiando aí. Você está assistindo gravado, pode mandar mensagem para a gente. As mensagens podem diretamente com o Mário. Eu vou deixar nos comentários, tá? Não somente a oferta do Suporte Nacional, como também os links da Lotus, redes sociais, tudo mais para vocês seguirem, ok? E a gente se vê no próximo Tech Talks daqui a 15 dias. Até mais. Grande abraço, meu amigo. Tudo de bom. Tchau.